Aqui. Muito bem-vindo você que está vindo gravado. A gente já estava aqui numa conversa. Isso que eu falo, vem para a aula ao vivo, fica aí só na aula gravada. Às vezes você está atendendo, eu sei, e tudo mais, mas remaneja. O ao vivo tem essa frequência, tá? Então fica aqui o meu apelo, o meu convite. FAP, Terapia Funcional Analítica, estou muito contente. A profissional que eu admiro muito, a Flávia, sempre ouvi muito falar bem. Ela vai se apresentar também. E assim, a gente tem uma relação, a gente mora na mesma cidade, dá aula na mesma faculdade, mas nunca se viu. Né, Flávia? Ou Exato, já? pessoalmente não, né? Sérgio, pessoalmente não, a gente já se encontrou em reuniões. É, né? Só reuniões, assim. E aí, bom, muito obrigado pelo seu convite, assim, de verdade mesmo, Flávio. A gente sai, bom, palavra de verdade. Muito obrigado. A casa é sua, viu? Muito obrigada pela recepção, muito obrigada pelo convite. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre FAP. Meu nome é Flávia. Eu trabalho, sou analista do comportamento, na verdade, não sou terapeuta cognitivo comportamental, mas eu tenho formação em FAP, né, que é uma psicoterapia de terceira onda. Eu vou abordar um pouquinho, como o nosso tempo é um pouco curto. Então, eu gostaria que vocês fossem também se sentissem bem à vontade, quem está aqui presente, né? A Gisele, a Marcia, a Érica, e você, Sérgio, para me fazerem algumas perguntas, né? Podem me interromper à vontade, tá? E aí a gente vai fazendo um pouco essa dinâmica de bate-papo também, beleza? Eu vou apresentar o Legal. material, mas vocês podem questionar ao longo do trajeto, tá bom? Bom, então, né, pensando aí, a FAP, será que eu não vou conseguir passar? Deixa eu ver. Ah, aqui do Vai. ladinho. Então, a gente tem nas terapias de terceira onda, uma coisa que eu acho muito importante da gente falar é que nós temos uma prática baseada em evidências, né? Hoje em dia, eu acho que é uma coisa que precisamos prezar bastante nos nossos atendimentos e na nossa abordagem enquanto psicoterapeuta, né? Então, a FAP, ela é uma prática baseada em evidências. Hoje em dia, o que nós temos de prática baseadas em evidências na psicologia é a terapia cognitivo-comportamental e a análise do comportamento, né? A gente tem aí na nossa primeira onda, lá na década de 70, as principais influências que a gente teve, né, para chegarmos até hoje no que temos essas terapias de comportamentais contextuais, a gente teve lá na nossa primeira onda Skinner, né, com os estudos a respeito de comportamento humano. Depois, a nossa segunda onda, a gente tem ali as terapias cognitivo-comportamentais, ali na década de 70, né, com os estudos de Beck. E hoje em dia a gente já fala das terapias de terceira onda, que são algumas terapias mais atualizadas, né? Que são as terapias comportamentais contextuais. Até tem muita literatura que traz sobre terapias de quarta geração. As terapias de quarta geração seriam uma junção, uma mescla de terapias de terceira geração. Então, na terceira geração, a gente tem a FAP, a gente tem a ACT, eu acho que vocês já chegaram, né, Sérgio, a falar, pelo menos, Ah, só sobre terapia de falar. Estou procurando alguém para citar. vir explicar o que que é tal da ACT. Uhum. Mas nós tivemos Citar. terapia do esquema, Terapia do nós, esquema, a nós- terapia de terceira onda, a DBT, né, que é a nossa terapia de Hum, padrão ouro hoje para transtorno borderline, terapia da compaixão, enfim, temos várias. E na quarta geração a gente tem uma mescla, né, obviamente, a depender do objetivo, né, o que vai trazer para aquele cliente de benefício, a gente pode fazer uma junção, né? Então, hoje, as minhas sessões, né, eu sou psicóloga clínica, então as minhas sessões, elas são embasadas em fato, que é a minha formação. Mas eu já utilizei de ferramentas da ACT em determinados atendimentos, né? E já utilizei alguns protocolos até mesmo da DBT, uhum. né, para alguns atendimentos. Então, lá na terceira onda, a gente tem o Kohlenberg e a Tsai. E eles são muito, eu acho eles muito fofos, eles são um casal. Eram um casal, porque o Kohlenberg faleceu não tem muito tempo.
né? E a Hum. Psycho deu continuidade a esses estudos. Então, eles foram os fundadores da FAP, né? É muito legal, até tem alguns podcasts dela, ela é muito ativa, né? Esses dias eu estava até procurando, funcionando no Instagram dela, né? Ela é muito ativa ainda e ela tem aqueles TED, sabe? TED, Ah, podcast. que legal. E é muito legal, né? Porque ela coloca muito essa relação deles dois e o quanto isso contribuiu para pensar em como eles iam construir a FAP. Então, a FAP, ela tem ali, ela bebe ali do behaviorismo radical, né? Mas ela tem essas transformações na dinâmica do relacionamento entre o psicólogo e o cliente, né? Porque eu acho que ali no behaviorismo radical a gente tem uma coisa muito, como se fosse uma coisa muito mecanizada. Uhum. E eles trazem de fato esse aspecto mais soft para a terapia. É uma crítica muito levada, né? O behaviorismo, essa questão do mecanicismo, eles levam muito na cabeça quando. Né? Muito, exato, né? Eu acho muito engraçado isso, porque quando você pega a literatura de Skinner mesmo, você vê que as coisas não caminhavam muito por aí, né? Eu não vejo muito embasamento em algumas críticas, né? Mas, enfim. E aí a FAP, gente, assim como eu falei, né? A gente tem DBT, por exemplo, que é padrão ouro para transtorno borderline. A FAP, ela está sendo considerada padrão ouro para dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Que legal. Sim. E aí a gente pensa assim, putz, mas dificuldade em relacionamento interpessoal, como se ninguém tiver. Né? E a gente tem dificuldades, seja no âmbito profissional, no âmbito amoroso, né? Nas nossas amizades. Então, ela vem para trabalhar essas dificuldades interpessoais. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia a gente tem índices elevadíssimos, né? De transtornos, por exemplo, depressão, ansiedade. E normalmente, quando a gente vai ver a raiz dessas questões, muitas coisas estão ali envolvidas, obviamente, que a gente tem aspectos fisiológicos, né, bioquímicos ali, mas muitas coisas estão amarradas ali em algumas dificuldades interpessoais, né? Então, a FAP ela vai trabalhar justamente com isso, tá? E hoje em dia eu vejo que é uma das principais demandas que a gente tem na clínica, né? A não ser aqueles profissionais que são mega especializados em algumas questões, né? Eu acho que a FAP, ela é uma abordagem, por isso até que eu fui para a formação em FAP, que ela consegue contemplar muitas demandas, né? É porque, Então, pensando assim em relacionamentos interpessoais, acho que quase todo problema, estou aqui pensando, falei assim, poxa, qual queixa que não estaria envolvido aspectos assim, né? Então, assim, realmente parece central essa ótica, né? Bem porque é legal. justamente isso, né? A gente é um ser social. Enquanto seres sociais, o nosso comportamento não acontece no vácuo. Não, é interessante que pensar em relacionamento pessoal, que pensamento, né? Nunca tinha entrado em contato, assim, não se falava em FAP em 2010, quando eu fui fazer faculdade. Se falava de se psicólogo ia ter Orkut. E Uhum. aí, então pensando, legal, que não tem nada a ver com psicologia social, por exemplo. Porque a psicologia social, ela vem um pouco essa ideia mas ela acaba voltando muito um pouco, assim, para o ser humano enquanto ser coletivo, grupos, né, sociedade, comunidade. Eu vou parar de interromper, só estou pensando alto. Não, exato, exato. O que é legal da FAB é que ela trabalha justamente com uma questão assim. Por exemplo, se a dificuldade do meu cliente ali envolve relacionamentos interpessoais, essa dificuldade ela vai aparecer comigo durante a sessão, porque a gente tem um relacionamento interpessoal, né? Então ela aparece nesse jogo aqui. E é no aqui e no agora que a gente vai trabalhar. Então, a terapia em FAP,
ela vai conduzir o cliente a uma construção de repertório. Né? E o repertório, ele não vai acontecer, a gente vai fazer o treinamento aqui em sessão, para daí levar propostas, né? Para que ele expanda esse treinamento para o seu ambiente externo, para que aí a gente consiga começar a generalizar esse tipo de resposta. Então, é uma terapia muito tete a tete, assim, sabe? E o terapeuta se coloca em muitas situações, e o cliente também, a gente vai evocando alguns comportamentos dele, para ele se colocar também nessa situação. Né? Então, a gente tem alguns comportamentos clinicamente relevantes, e esses comportamentos clinicamente relevantes é o que a gente, na FAP, vai se atentar ao máximo. Tá? Esses comportamentos do cliente. Acho que vai ficar mais claro. Então, o foco da FAP é na relação terapêutica, né? Pensando que é um processo interpessoal, assim como os problemas que esse cliente tem no seu ambiente externo. E a gente vai construir ali algo colaborativo. Então, eu costumo muito trazer isso para os meus clientes, até em primeira sessão, né? Quando a pessoa fala, não, gostei e tal, vou continuar, né? Eu deixo muito claro que é uma relação colaborativa, né? Então, eu, enquanto meu papel de profissional, eu vou estar ali fazendo as intervenções, vou estudar o caso, vou propor determinadas coisas, mas essa pessoa, ela precisa oferecer esses 50% dela. É um casamento, né? E na FAP, a gente trabalha muito com comportamento verbal mais direto, né? Ou seja, eu coloco para o meu cliente que qualquer questão que ele estiver com dificuldade comigo, que a gente vai abordar em terapia. E eu a mesma coisa com ele, né? Qual tipo de dificuldade? Putz, estou ali 6 meses com a pessoa, com o cara, e não estou percebendo evolução nenhuma. Isso frustra muito a gente enquanto profissional. Putz, é um saco, parece que você está empurrando a sessão, você está ali às vezes se dedicando, né? E você não está percebendo ali uma evolução. Eu levo isso para minha sessão. Né? Eu levo que eu estou frustrada, né? Porque eu preciso trabalhar isso na minha relação terapêutica. Tá? E a mesma coisa o meu cliente. Se ele estiver frustrado com alguma coisa ou tiver um feedback positivo para me dar, enfim, isso é trazido em sessão. Então, eu costumo brincar que é muito um casamento. Né? Um casamento que a gente vai construindo. Porque a terapia é isso, né? A gente constrói. Eu tô com a minha terapeuta há anos, né? Vai criando obviamente que ela ali no papel de profissional, eu enquanto cliente, mas vai criando uma relação genuína, uma relação de amor mesmo, né? A gente ama estar ali naquele momento, né? A gente ama aquela pessoa que a gente está conseguindo compartilhar nossa vulnerabilidade. Então, de fato, precisa ser uma coisa que é a construção de vínculo, né? O acolhimento. A audiência do terapeuta, ela é uma audiência que ela não é punitiva, tá? Então, a gente evitar ao máximo, né, prestar qualquer mecanismo de punição. E a gente faz muito bloqueio de esquivas, tá? A FAP, ela é uma terapia que ela trabalha muito com um modelo que chama modelo ACL. O modelo ACL, ele é um modelo da consciência, coragem e amor. Foi desenvolvido pela Tsai, né? Ou seja, a gente vai levar para nós e para o nosso cliente a consciência dos comportamentos ali dele que precisam ser mudados. Para a gente fazer isso, a gente precisa ser muito corajoso. E o nosso cliente também, para assumir aquele compromisso de fazer essa mudança de comportamento. E precisa ter amor, né? Precisa ser uma coisa genuína e honesta. Então, esses dias eu estava participando de um grupo de estudo e na FAP, né, de uma supervisão, assim, que era meio supervisão, meio grupo de estudo, sabe? Quando a gente
fez um bolo. E eu achei muito bonito porque uma psicóloga que é formada há bastante tempo, ela dá aula lá na Universidade Estadual, acho que do Espírito Santo, se não me engano, Federal, Espírito Santo, acho que Federal. E ela estava comentando, né, que ela teve uma sessão com uma cliente. E essa sessão dela foi muito forte, né? Porque essa cliente relatou um histórico ali de abuso sexual, né? E que isso pegou muito nela, o relato da cliente pegou muito nela, né? Foi muito comovente, de fato, tinha sido uma situação muito delicada. E aí, a gente, enquanto terapeuta, a gente aprende que a gente fica em silêncio, presta o acolhimento, né? Mas que a gente não se expõe. A gente não vai expor ali nenhum tipo de sentimento. A gente tem que ficar neutro na situação, né? Normalmente a gente aprende isso na faculdade. E eu achei muito bonito porque ela falou que foi tão genuíno que a hora que essa cliente começou a falar, enfim, né, deu continuidade ali ao relato dela, ela se emocionou e ela chorou. Então a psicóloga chorou na sessão. E aí você fala, putz, Uhum. mas isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Obviamente, né, que tem interpretações e interpretações de como o cliente vai receber isso, né? Talvez você fazer ali na primeira sessão é uma coisa delicada, porque você não sabe ainda, você não tem esse vínculo, né? Uhum. Para você saber como a pessoa vai receber aquilo. E a cliente abraçou ela e falou que tinha sido a primeira vez que ela tinha se sentido verdadeiramente acolhida por um profissional, Nossa. né? Eu acho isso muito forte, né? Porque eu Isso acho que a é gente disruptivo, né, Flávio? Para ser sincero, assim, quando a primeira vez que eu ouvi você falando a palavra amor, né, e assim, toda a nossa formação, primeiro a gente começa a falar de análise de comportamento e tal, e assim, a palavra amor parece que arranha, assim, e aí quando você vai entendendo essa ideia da audiência não punitiva, da importância da coragem, e o quanto que isso faz sentido realmente, né? porque o terapeuta ele tem que ser corajoso para deixar essas emoções também surgirem, Uhum, né? E obviamente, né? Não é assim, surgir qualquer emoção, tem um objetivo terapêutico ali, uhum, uhum, né? Não é à toa, não é no vácuo que isso acontece, tem um objetivo. E isso fidelizou ali o vínculo, né? Por quê? Porque normalmente os terapeutas que ela tinha contato e que ela contava, pensa, um histórico de abuso sexual é muito doloroso para a pessoa que está relatando aqui, né? É muito difícil para a pessoa conseguir verbalizar esse tipo de coisa. E normalmente os profissionais, né, eles fazem aquele acolhimento, mas é um acolhimento mais raso, é um acolhimento que não se aprofunda. E aí, depois que o profissional sai da sessão, o profissional sai, nossa, meu Deus do céu, foi muito difícil essa sessão, meu Deus, foi difícil de ouvir. Eu já saí de sessão, tive que esperar um tempo, porque eu precisava chorar. Porque eu sou um ser humano, simples assim. Você tá ali enquanto profissional, mas algumas histórias pegam com a sua história de vida, uhum. né? Você não nasceu do nada, você não tá com a idade que você tem do nada. Então tem muita coisa que pega com a nossa história de vida. Por isso que também é tão importante a gente fazer terapia e trabalhar isso em supervisão, né? Mas eu achei muito bonito, assim, o relato dela e o quanto isso fidelizou e é uma ideia, uma noção muito disruptiva mesmo com o que a gente tem de terapia, né? Então, a gente vai oferecer também esses reforçamentos o mais próximo possível de algum evento, né? E aí, gente, a gente vai trabalhar com isso, com encorajamento e O reforçamento, reforçamento é o verbal mesmo, Flávia. reforço verbal, Tá. reforço verbal, tá? Eu até separei um estudo de caso, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender, que não vai dar para a gente se aprofundar tanto, porque tem muita coisa para falar em papo, né? E aí, o nosso foco no aqui e no agora, ou seja, a gente vai mudar esse repertório do cliente no momento presente da sessão de terapia,
Então, é vivencial e a gente vai eleger alguns paralelos dentro e fora, tá? E o nosso foco vai ser no processo. Não, o que que seria isso? Não é que o conteúdo que o cliente vai trazer para a gente não seja importante, não é invalidando, desmerecendo a história que ele está trazendo. Mas a gente vai tentar focar no processo daquilo. Ou seja, qual foi o comportamento de melhora que essa pessoa teve, ou então, qual é o comportamento, problema que essa pessoa está apresentando ali, tá? Então, a gente presta essa escuta, né? Olha sim para o conteúdo, mas o processo é mais importante. Por exemplo, o conteúdo de toda essa situação do abuso sexual, obviamente que ele é muito importante para a história do cliente, enfim, né? Para a nossa construção ali e formulação de caso, né? Mas veja, o processo do que rolou ali nessa interação interpessoal foi muito mais significativa. Em qual sentido? Teve a fidelização, teve a construção de vínculo, né? Essa pessoa, ela prestou um reforçador, né? A terapeuta prestou um reforçador muito natural, né? Então, ela conseguiu dar esse acolhimento. Existe um método, então, Flávia, ela é metodológica no sentido de desenvolver algumas habilidades processuais, É, assim? sim. Tá, A gente legal. tem até como se fossem algumas etapas. Até você tem disso, né? Primeiro identificar pensamento, depois... Uhum. Uhum. E aí, o objetivo da FAP é a gente conseguir melhorar o contato do cliente com essas variáveis de controle, né? E aumentar o controle privado dos sentimentos dele também. E a gente vai tentar aí oferecer esse potencial de generalização, né? Porque não adianta no aqui e no agora ele ter uma mudança de repertório aqui com a gente, em 50 minutos de sessão, e isso não sair dali, né? Aí é onde a pessoa vai falar, putz, não tô vendo resultado. Então, a FAP, ela vai encorajar essa expressão ativa de sentimentos por parte do terapeuta. E essa relação terapêutica, a gente sempre tem que pensar que é em benefício do nosso cliente, né? A gente está ali, enquanto psicólogo, a gente está prestando um serviço, né? Então, é sempre com o objetivo de trazer um comportamento melhor e um repertório melhor para o nosso cliente. Por isso que é tão importante a supervisão clínica. Né? Porque, às vezes, eu já me vi em situações assim, querendo muito, sabe, resolver a situação. Eu já tinha todos os comportamentos pré-requisitos que aquela pessoa, que eu precisava trabalhar na modelagem, comportamento objetivo final que eu queria chegar, né? Eu sabia como fazer, mas não dependia só de mim, tinha 50% da outra parte. Então, eu já me vi em algumas situações muito ansiosa para aquilo, sabe? Vamos aí, vamos fazer esse negócio dar certo. O que é um comportamento, problema meu, né? Que eu preciso resolver na minha supervisão e na minha terapia. Né? Então, a gente precisa conseguir separar isso, porque eu querer acelerar esse processo não seria em benefício do meu cliente. E eu estou prestando serviço para ele, né? Eu estou recebendo por isso. Né? Quando você Então, eu fala preciso. déficits e excessos comportamentais, eu imagino uma análise funcional. A FAP também faz essa análise funcional ou ela é própria dela? Não, é análise funcional. Entendi. Análise funcional que a gente trabalha. Né? E aí a gente vai trabalhar muito a autonomia do nosso cliente. Eu acho que isso é o principal né? Tomada de decisão, enfim. Não é funções de certo e errado, né? É o que seria interessante para esse cliente, como esse cliente vai se colocar ali. Né? Com essas mudanças nos comportamentos, a gente entende que só vai acontecer com essas mudanças nas contingências. E a gente, psicólogo, no setting terapêutico, nós prestamos essas contingências, né? Então, a gente tem que se atentar muito ali, putz, qual é o estímulo que eu estou prestando para essa pessoa ter mudado a resposta dela, né? Como que eu vou
reforçar esse comportamento de melhora dessa cliente. Então, a gente vai fazendo essas mudanças contingenciais durante a sessão. O cérebro fica, sabe, doido. Você fica fazendo um monte de esquema dentro da sua cabeça. Ai, meu Deus, não posso reforçar tal coisa. Ai, meu Deus, tal coisa eu tenho que... Não posso punir isso, eu tenho que bloquear. A gente fica uma... Parece, sabe, aquele meme da Nazaré com um monte de ponto aqui. Meu Não, Deus. e a hora que eu perguntei, foi reforço verbal, aí você falou sim, foi exatamente o pensamento que eu tive. Falei assim, meu Deus, deve ser uma. Porque a gente confunde, quem chega de cara confunde reforçamento com elogio. E aí, por Sim. exemplo, eu já recebi gente falando assim, ai, a terapeuta lá, a psicóloga, só me elogiava. Então, assim, não é o que é reforçador pra gente, ou não é porque é bom que é reforçador, né? Se você me der uma... Eu ganhei uma caneca, adorei, foi super reforçador para mim. Se eu ganhar uma coisa que não é um reforço, aquilo não é reforço, é só um elogio, né? Exato, exato. É muito particular, né, de cada cliente. Então, às vezes, a gente acha que está prestando um reforçador, eu acho que a Erika é minha aluna, né? Eu acho que ela até já ouviu falando sobre isso em sala de aula. A gente teve um caso uma vez, e demorou, hein, para a gente entender o que isso significava para o ser humano. Mas estava ali em tratamento de uma depressão, e toda vez que era, só que era clínica escola, né? Então foi autorizado gravar a sessão, né? Então por isso que a gente conseguiu identificar de fato o que estava pegando, né? Porque senão seria de fato muito difícil. E ela estava nesse processo e todas as vezes que era verbalizado pelo terapeuta que ela estava tendo uma melhora, ou os familiares verbalizavam, nossa, que bom que você está ficando bem, que bom que você está bem. Ela voltava, entre aspas, para estaca zero, Ah, né? quanto que Toda vez. melhorar é de fato reforçador, né? Então, o fato dela melhorar, pensar nessa possibilidade de melhorar, trazia consigo muitos outros comportamentos que ela evitava, né? Então, quando a gente olhou para esse comportamento verbal, putz, quando a gente fala que todas as vezes que ela está em processo de melhora e ela começa a se expor em determinadas situações e as pessoas começam a comentar, né, fazer esse comportamento verbal de falar que ela está bem, que ela está ficando bem, ela tem uma regressão. Por que que isso está rolando, né? Aí a gente começou a investigar, né, que estar bem, estar melhor para ela significava ter contato com pessoas que ela não queria ter e ela não conseguia romper o vínculo. Significava estar em contextos sociais, familiares, que ela não partilhava porque tinha uma história ali, né, de assédio, enfim. O quanto para ela o estar melhor, né, que às vezes o terapeuta achava que era um reforçador verbal, para ela não significava aquilo, né? Então, a partir do momento que a gente teve uma mudança de variáveis ambientais e encorajou essa cliente de falar não, de não se obrigar a determinadas situações, etc. e tal, esses comportamentos dela foram diminuindo a frequência e a intensidade, né? Então, a gente teve uma melhora da depressão, né? Então, o quanto isso, percebe, o quanto isso é relacionamento interpessoal, né? Muitas vezes a falta dessa pessoa conseguir ali se posicionar, ou conseguir sair de uma determinada situação, ou conseguir assumir determinadas coisas. E ali na terapia de FAP, o cliente ele tem espaço de ser quem é e o terapeuta também. E aí na FAP a gente trabalha com alguns comportamentos clinicamente relevantes, que são os CCRs ou CRBs. Tá? E esses comportamentos clinicamente relevantes, eles são de 3 ordens e eles aparecem ali em setting terapêutico. O CRB1 ou CCR1 é o comportamento problema do cliente.
Então, não é a queixa que o cliente traz, né? Mas é o comportamento problema que o terapeuta avalia que ele tem. O CCR2 é o comportamento melhora desse cliente. E o CCR3 é o comportamento de análise do cliente. Então, o cliente passou a identificar que o comportamento problema dele é X e que o comportamento dele melhora em determinada situação foi Y, e ele traz essa análise para a sessão. É como ensinar ele a discriminar. Você ensina a ele essas variáveis do ambiente. Esse controle. Então, eu estava com um caso que foi muito bonitinho, foi mais recente isso, e, e foi muito engraçado, que ele era uma pessoa que tem muito uma figura pública, então ele tem muito essa, para além do trabalho dele, né, que ele precisa ser educado com as pessoas e tal, na história de vida dele, ele sempre teve essa necessidade muito de agradar ao outro, né? É uma pessoa que nunca se colocou ali como prioridade, né? Sempre vieram outras demandas como prioridade. E esses dias, né, a gente tem trabalhado muito isso, né? O quanto ele precisa se posicionar e o quanto ele se posicionar e ter uma postura ativa não necessariamente vai fazer ele perder as pessoas ali que estão ao redor dele. E esses dias ele foi sair comer um espetinho com a filha dele, né? Ele foi comer um espetinho. E chegou lá e tinha um monte de gente que ele conhecia e começou a chamar ele, vem cá, sente comigo, nananana. E ele falou, Flávia, foi uma das primeiras vezes que eu consegui falar, não, tô com a minha filha, e esse é o momento meu e dela, né? E numa outra situação a gente se encontra. Obviamente, num tom muito educado, né? Mas o que que ele fez aí? Ele teve um CRB3, né? Ele viu que o comportamento problema dele, ele já tem acesso, consciência, né? Ele já tem consciência do comportamento problema dele. A gente já trabalhou repertório em sessão de terapia com o comportamento melhora dele. Por exemplo, como que eu trabalhei isso em terapia? Ele era uma pessoa que, se ele se atrasava 2 minutos, meu Deus, era uma morte para ele. Porque como que ele vai se atrasar 2 minutos? Eu posso ficar bravo com ele, né? Eu posso punir ele, Uhum. né? Ele não está conseguindo me agradar 100%. Não está cumprindo com o horário. Né? Então, por exemplo, mediante um atraso dele, eu ficava, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Sei lá, se eu não tinha sessão depois, porque normalmente é assim, né? Sei lá, se começa às 8, vai até às 8h50. Se a pessoa chega às 8h30, você vai até às 8h50. No caso dele, o que que eu fazia? Se eu não tinha sessão, depois eu estendia o atendimento. Ou seja, eu prestava um reforçador natural. Para que ele se sentisse ali à vontade, de fato, para a gente conseguir mudar a nossa relação e ele perceber que, putz, talvez eu não tenha agradado a Flávia 100% nisso, mas ó, ficou tudo bem. Obviamente que com outras pessoas, é que Já o não é assim. comportamento problema dele, exato, o comportamento problema dele era essa necessidade de agradar, né? Com E você outras tira o pessoas, reforçador, você é meio que um protocolo de extinção para esse comportamento problema, tirando o reforçador. Interessante. né? Então a gente vai fazendo esses jogos, assim. Eu achei muito legal quando ele me trouxe esse relato, porque eu falei, putz, isso daqui é muito CRB3, né? Ontem eu também tive uma cliente que apresentou vários CRB3 e foi uma das primeiras vezes que ela trouxe, né? Então, só que isso, assim, só a pessoa falar, né? Falar até papagaio fala. Só a pessoa falar que, nossa, porque em tal situação eu agi assim, assim, assado. Só que ali em sessão ela não está se comportando assim, pra gente não vale de nada, né? Por quê? Porque Porque a ainda FAP não vai trabalhar. generalizou. Porque a FAP vai trabalhar primeiro aqui, primeira construção de repertório aqui em terapia, depois lá fora. Primeiro aqui, por quê? Primeiro aqui. Porque é aqui que o terapeuta tem noção dessas variáveis de controle.
É aqui que eu, enquanto profissional, vou avaliar essas contingências. O que está sendo reforçador, o que não está. O que eu acho que é reforçador, mas na verdade não é. Ou o que o cliente acha que é reforçador para ele no ambiente externo e na verdade não é. Ele só se envolve num bololô ali, né? Então é aqui que a gente vai construir um repertório para depois ele alterar lá fora. E a gente faz essas equivalências funcionais de paralelo dentro e fora, tá? Então, o que acontece com o cliente lá fora? Acontece aqui dentro. Então, às vezes é uma pessoa que chega com, sei lá, com muitos problemas no trabalho, por exemplo. Ah, porque nunca lá ninguém me entende, não. Tá, em terapia, a pessoa vive, sei lá, desmarcando sessão. Em terapia, a pessoa é extremamente confusa, não paga na data que tem que pagar, chega atrasada. É um paralelo dentro e fora. Então, provavelmente, o problema que ela está tendo lá, o BO que ela está tendo lá no trabalho dela, é o BO que ela está apresentando aqui em sessão. Percebam, a gente tem todas as contingências aqui para trabalhar. Por isso, primeiro a gente trabalha aqui, num ambiente controlado, para depois começar a expor essa pessoa. Né? A gente não fica desenvolvendo estratégias antes lá fora. Ah, então aqui eu acho que você poderia fazer tal coisa, o que você acha? Não. A gente vai mudar aqui antes. Como que você vai mudar aqui antes? Olha, fulano, eu me sinto muito frustrado quando você atrasa o pagamento das suas sessões, quando você se atrasa para a sessão. E eu não acho que o meu trabalho vai conseguir ajudar você nesse sentido, porque eu preciso da sua parte. Então, a gente leva isso para nós. O que a gente está fazendo? A gente está evocando o comportamento problema dele. E aí, a partir do momento que a gente evoca esse comportamento problema, a gente consegue começar a trabalhar com ele novas estratégias dele se comportar, né? Primeiro A ali com gente chega a fazer essa equivalência ou primeiro a gente só faz essa representação? a gente faz essa equivalência. Ah, tá. Até para ele A conseguir gente faz fazer o RBD, mas é. a gente faz esse paralelo dentro e fora. Então, eu tenho um cliente que no começo ele comandava a sessão. E no começo, né, você está construindo vínculo e tal. Só que ele veio com uma coisa assim, ah, eu tô tendo problema com a minha mulher, não sei, nananana. E aí, eu me sentia muito pressionada na sessão com ele, né? Tanto que teve uma vez que a gente pensou numa estratégia em conjunto, ele chegou na outra sessão, pé da vida. Ele falou assim, Flávia, você falou para eu fazer assim, 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 não deu certo. E agora? Ele era muito prático, sabe? Muito. E era justamente isso que afetava, que afeta a vida dele e afeta o relacionamento dele. Porque ele é uma pessoa extremamente workaholic que não consegue ter Uhum. nenhum tipo de interação social com ninguém. Aham. Porque é tudo aqui, ó. Esse é o Nossa, comportamento problema. empresário, empreendedor, executivo, ele pega esse modelo, a hora que vem trazer para casa é tragédia, né? Então, não tinha essa questão soft no relacionamento interpessoal, né? Era tudo como se fosse uma empresa, né, Flávia? Aconteceu Uhum. tal coisa, não funcionou essa estratégia agora, né? E eu levei para ele, eu falei para ele, né, Flávio, você não acha que é isso que pode afastar as pessoas de você? Fui tentando estabelecer esse paralelo dentro de fala. Você não acha que em determinadas situações a sua esposa ela se sente assim porque você pressiona ela? Eu me senti pressionada com isso. Mas a gente construiu em Chega a conjunto. relatar. Sim, sim. Você fala, né? A gente construiu em conjunto essa estratégia. Por que você está só me responsabilizando? Qual é a sua parte? Porque esse era um problema com a mulher dele. Era esse paralelo dentro e fora. Esse era um problema com ela, né? É como se ela tivesse que puxar ele. Ela tivesse na linha de frente puxando ele.
né? Então, a gente vai fazendo esse paralelo para a gente conseguir mudar esse comportamento dele comigo. Primeiro, para depois mudar lá com ele. Mas é difícil, por isso que a gente fala. Exige muita coragem do terapeuta também. Porque a gente se coloca num monte de saia justa, que você não sabe o que Uhum. que vai sair dali. Eu fiquei pensando Então, nisso, quanto que, não que outras abordagens não demande isso, mas o quanto demanda de um repertório de até uma assertividade mesmo, né? Uma fala cirúrgica, eu fiquei pensando realmente nisso, quanto que deve demandar disso do terapeuta. e é muito delicado, né? Por isso que a gente precisa de supervisão, muitas vezes, né? Porque é difícil expor isso para o outro, né? Será que dá tempo, Sérgio, de passar só um casinho para Tô vocês contigo. entenderem essa dinâmica? Então, por exemplo, um paralelo dentro e fora, né? Minha mulher me acusa de ser incrédulo, desconfiado. Para ser sincero, não acredito nada em psicólogos. Ou seja, né? Ele tá falando ali pra gente que a mulher dele acha que ele é desconfiado e ele tá expondo que ele não acredita na terapia, né? O que que ele tá Uhum. fazendo? Paralelo dentro e fora. Então, o que que a gente precisa fazer primeiro de tudo? Fazer ele confiar e acreditar na terapia. Prestar esses reforçadores, né? Para depois pensar ali o que que a gente vai fazer com ele e com a mulher. Eu lembrei de uma frase, assim, se você acha que vai dar errado, você tá certo. Exato, exato. E aí, um CRB2, que é um comportamento melhora desse cliente, aí me sinto melhor falando sobre o que estou passando com você, sinto que me entende, que não vai usar o que eu utilizo contra mim, né? Então, será que ali, no relacionamento com a mulher dele, quando ele verbaliza, se posiciona de alguma coisa, vem uma pedrada ou não vem? É uma interpretação dele. A gente faz toda essa avaliação, né? Por isso que é importante. Então, quando ele for abordar sobre algumas coisas, a gente não Uhum. reagir da mesma forma, né? E da pedrada também, né? A gente não pode fazer a mesma coisa que o ambiente externo dele faz, né? E a gente também tem nossos comportamentos, problemas, né? Assim como eu falei, eu sou uma pessoa mais ansiosa, querendo resolver todos os paranauê. Então, tem alguns momentos que eu preciso trabalhar isso na minha terapia e na minha supervisão, para que isso não afete o objetivo da terapia. E a gente tem o nosso comportamento e o objetivo do terapeuta também. A gente tem algumas regras da FAP, né? Que é a gente, primeiramente, se atentar a esses comportamentos clinicamente relevantes do tipo 1, do tipo 2 e do tipo 3. A segunda é a gente evocar esses comportamentos. Uhum. Vou passando, tá, Sérgio? Para não ficar muito justo. Terceiro, é a gente conseguir consequenciar adequadamente esses CRBs. E é muito delicado, né? Porque acontecem situações que às vezes eu falo, putz, reforcei o negócio errado, né? Quando eu vou fazer o estudo de casa, eu falo, putz, aí parece que você volta lá, mas acontece, E às né? vezes São uma frase deve mudar a intervenção, né? Uma frase assim, eu já reforço o comportamento errado. estar atento ao efeito do meu comportamento sobre esse cliente e promover essas estratégias de generalização, né, para fora dessas. Então, a gente vai ensinar esse cliente a interpretar esses estímulos, a reconhecer esses estímulos, para ele ter novas formas de responder. E aí a gente tem tarefas em Tem sessões de também. treino. E a gente faz algumas tarefas, né? No final, a gente sempre combina uma lição de casa. Não todas as sessões, né? Mas em grande parte delas, mas não são lições de casa muito extensas, assim. São um pouco mais práticas. Então, só um raciocínio clínico da FAP, né? Eu vou apresentar um caso
Ricardo procura terapia porque se sente triste a maior parte do dia. Tem dificuldade para dormir e fazer atividades que costumava fazer. Diz estar desanimado e que sua vida está perdendo sentido. Então, ele traz esse conteúdo que, obviamente, a gente vai se atentar a ele, tá? Quando se pesquisa sobre o início dos sintomas, diz que este problema já existe há muito tempo. Sempre viveu a vida que foi planejada pelos outros. E aí, em sessão, utilizando o terapeuta Ricardo, na próxima semana, vamos ter que mudar o horário da sessão, porque tem um compromisso. O que o terapeuta está fazendo aí? Ele está evocando um CRB1. Por quê? Porque lá na história de vida de Ricardo, já foi feito esse paralelo dentro e fora, de que, de fato, Ricardo ele sempre vive a vida que foi ordenada pelos outros, que ele não se posiciona. Então, o terapeuta, nesse caso, ele está evocando um comportamento. Ele está falando ali que ele vai precisar fazer uma alteração no horário da sessão, porque ele, o terapeuta, tem um compromisso. Aí o Ricardo fala: tá bom, quais opções você me oferece? O que ele está fazendo? Comportamento problema. Está apresentando ali o CRB1 dele, né? Então, o terapeuta evocou aquilo ali, né, para comprovar a hipótese dele, ou seja, o que acontece lá fora acontece aqui dentro e tá dando certo. Posso lhe oferecer uma sessão 2 horas antes do mesmo dia, às 13, ao invés das 15 horas. Continua ali, evocando, vendo até onde esse ser humano vai, né? Vou ter que cancelar um compromisso, mas tudo bem. CRB1, né? O comportamento e problema dele ali em alta. Aí o terapeuta fala: estou percebendo o incômodo. Quer me falar algo? O que ele está tentando fazer ali? Evocar um CRB2, no caso. Não. Por que pergunta? Percebe? Ele fica. Quando a gente tem uma fuga ou uma esquiva, né? A gente está fisgando ali o comportamento problema, porque é muito aversivo para esse cliente. CRB1. Observei uma expressão no seu rosto, o terapeuta vai falar, e achei que alguma coisa do que falamos te incomodou. Tá ali, na tentativa de evocar esse CRB. Bom, não é incomodar, está tudo bem, de verdade. CRB1 ainda. Aí o terapeuta vai falar: poderia ser completamente autêntico e me dizer o que sentiu quando eu pedi para você mudar de horário? Evocando. Aí o cliente fala: me senti um pouco incomodado, porque não é a primeira vez que você me pede para trocar o horário. Graças a Deus, né? Começou a Conseguiu se aparecer. posicionar. Exato. Ou seja, apareceu um CRB2, um comportamento melhora, ali na sessão. Aí o terapeuta vai reforçar. Sinto que nossa relação é mais sincera quando me diz as coisas que te incomodam nas sessões. E ficou um silêncio. O que você sente a partir da conversa que acabamos de ter? Ele está verificando se o reforço foi bom ou não. Se pegou. Bom, me sinto um pouco incomodado, mas prefiro esse incômodo de dizer o que sinto. CRB2. Quando você se mostra sincero comigo, me sinto muito mais próximo a você. Tá mantendo o reforçador, não é elogiar, parabéns, é prestar reforçadores mais próximos, honestos, né? Sinceros, genuínos, né? Para o nosso cliente. Será que durante a semana você poderia ficar atento a esse tipo de incômodo e escolher expressar o que sente ao invés de dar voltas e ficar calado? Ele está tentando ali fazer a generalização.
que seria a lição de casa, né? Então, a lição de casa rola muito nesse formato, né? Sim, posso tentar repetir isso com a minha mulher. Mas é uma tentativa, né? Ou seja, a gente vai estar ali tentando fazer ele generalizar esse comportamento, que vai muito ali, bate de frente, né? Enfrenta, ele não se posiciona, né? Que é o comportamento que foi considerado como problema dele. Não sei se ficou muito claro a Nossa, forma como ele. Flávia, eu agradeço por demais, porque assim, agora a gente sabe o que é. Não tem uma aula introdutória, gente, que a Flávia tá trazendo aqui. Quantos anos de formação, Flávia? Eu, É, quanto em tempo que eu me FAP? Quanto formei? tempo atuando em Ah, em FAP? FAP, que eu atuo em FAP tem 2 anos. Então, ó, 2 anos em 10 minutos. Então, Aham, sempre. Mas, assim, interessantíssimo. Eu não imaginava. Eu imaginava outra coisa, porque eu ficava tentando discriminar os termos, né? Analítico, funcional. E até a Erika está comentando aqui, ó. Você reforçou minha vontade de estudar psicologia. Ah, que bom, legal. que legal, Érica. Ah, E de fato, né, é muito cirúrgico, assim. uhum. Sempre E assim, pensando no objetivo pro cliente mesmo. e o que eu mais achei interessante da FAP é o quanto que vocês usam uma coisa que assim é tão rara e a gente nem se dá conta. Em nenhum outro ambiente, ou se tiver raro, eu não conheço. Em nenhum outro ambiente a pessoa vai encontrar uma audiência não punitiva. E achei muito interessante como que a FAP potencializa essa ferramenta que, na verdade, é raríssima, pensando em ambiente, só na terapia, né? Ele vai encontrar isso, não sei. Ou, e assim, Sim, a forma como que vocês operacionalizam, potencializam isso, achei muito legal também. A Dai, que justamente. maravilhosa. O Leonardo, super obrigado. Gisele, super Flávia, obrigado. Muito interessante. Ai, Legal. nossa, É muito legal. justamente isso, né? E, por exemplo, nessa última fala, quando o cliente coloca que ele vai tentar repetir isso com a mulher, a gente tem que pensar, né? Beleza, ele já trouxe ali que vai tentar fazer aquilo com a mulher dele. Ok. Mas a gente tem que sempre estruturar de um modo que essa pessoa com que ele vai tentar fazer essa lição de casa também tenha repertório para não ser tão punitivo, Uhum, né? Por exemplo, sei lá, o meu problema é falta de posicionamento, meu maior BO é com o meu, né? Como, normalmente, o que que a pessoa fala? Olha, eu quero resolver isso daqui. Então, ela tá no nada, ela nunca caminhou na vida e ela tá querendo correr uma maratona, uhum, né? Então, a gente vai explicar para ela exatamente isso. Bom, quando você quer correr uma maratona, primeiro você começa a caminhar, depois você começa a trotar, depois você vai correr 1 quilômetro, vai caminhar 1 quilômetro, e assim vai, um passinho de cada vez. Então, a gente tem comportamentos pré-requisitos antes, né? uhum, Então, por exemplo, se essa mulher for punitiva, talvez uhum, a gente possa sugerir assim: bom, o que que você acha de você tentar isso nessa semana com, sei lá, com o seu melhor amigo? uhum, Porque a gente já avaliou que esse melhor amigo tem um repertório maior para prestar esses reforçadores. Por uhum, quê? Porque ali no início de uma modelagem comportamental, um aprendizado comportamental, a gente precisa reforçador, 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 reforçador. Se lá na frente vier uma punição, né? Não tem problema, porque aquele comportamento já está bem instaurado. Agora, se ele for lá e tentar com a mulher, e a mulher dele pimba, aí o que a gente uhum. fez cai por terra também. Assim, se eu estiver viajando muito, você me volta. E, assim, pode haver a possibilidade, por exemplo, desse ambiente punitivo com a mulher e esse comportamento se calar, na verdade, ser um contra-controle. Existe essa Uhum. possibilidade? Como é que a gente. Ou eu estou De ser viajando demais? um Contra-controle no contra. sentido, bom, então eu tenho um ambiente muito aversivo, né, muito punitivo, então esse me calar é a maneira que eu tenho de fazer, de expressar, né, de trazer isso de volta. Daí ela fica irritada, você não fala nada, não sei o quê.
e aí é a minha maneira de estabelecer essa rotina. Sim, e rola muito isso. E é muito engraçado, né? Porque daí, normalmente, quando essa pessoa começa a falar ou se posicionar, eu tenho um caso, assim, de um cliente meu, e a hora que ele começou, era uma cobrança muito dela, né? E a hora que ele começou, de fato, a se posicionar, ela ficou assim. Por quê? Porque daí ela tinha que aceitar o posicionamento dele. Ela não queria que ele se posicionasse? Ah, mas ela precisa aceitar tudo, qualquer coisa que vier? Não, não é isso. Mas coisas mínimas precisam ser aceitas, porque senão nunca ele vai se posicionar. Ela precisa prestar esses reforçadores para ele. E eram coisas simples, por exemplo, assim, sei lá, escolher o restaurante que vai no final de semana. Tudo ela que tomava a linha de frente. Uhum. Aí, ai, mas daí, Flávia, ele vai escolher tal lugar. Eu não gosto de tal lugar, porque a comida é ruim, porque não, não. Gente, tá bom. Ok, a gente tem desvantagens também, quando a gente quer que o outro comece a se posicionar. Às vezes para ele não é. E para você, você vai ter que aceitar ir num lugar e jantar uma comida ruim uma vez na vida. Ele não Duas, me três. ajuda com as crianças. Aí vai lá, dá um banho na criança, dá o banho do jeito dele, não dá do jeito dela. Exato, E exato. aí tá ruim, você não limpa direito. E aí, né, E que aí a reforço eu tenho de. exato. E aí é nesse início de instauração de comportamento. E aí a criança vai ter que, não é suja, né, gente, obviamente, mas daí que a criança vai ter que ter daquele jeito, né? Não, não dá pra mãe pegar e daí falar assim, vamos lá tomar outro banho, seu pai não dá banho direito, né? Você tá limpinha, tá ali, né? Vamos assim, assim, sabe? Vai prestando esses reforçadores até no momento você chegar e você falar assim, olha, eu acho que aqui dá pra, né? Lava mais o cabelinho, né? Eu acho que é importante, tá? E aí essa pessoa não vai receber como uma crítica mais, porque já foi instaurado todo um histórico de reforçador. Ela vai receber como, nossa, verdade, melhor é fazer assim, Que né? legal. E isso vai aumentando a qualidade de vida dos relacionamentos, né? Então, isso é Muito importante bom. a gente pensar também o que nesse ambiente externo precisa ter para ser reforçador para essa pessoa, né? Não dá para, às vezes, a gente tacar umas tarefas com pessoas que não têm repertório suficiente Uhum. para Aí abraçar. aumenta o custo de resposta. Flávia, muito obrigado. Nossa, você sabe, eu sou apaixonado por análise de comportamento, né? Eu quase, né? Tanto que assim, sempre que eu vou lá nos eventos lá do Hélio Guilherme, tem entrevista nossa com a Marta Rubner, até trouxe a Marta Rubner uma vez no curso. É, Sério, e, que a- legal. e aí, assim, assim, eu sou apaixonado. E quase então eu me tornei, mas eu acho um título tão assim, sou analista do comportamento. Eu falei assim, não, eu não chego lá, assim. E aí a TCC Ah, me trouxe por conta dessa didática, né? Em operacionalização e tudo. Mas, nossa, a forma com que a FAP operacionalizou os conceitos da análise de comportamento, assim, eu fiquei realmente impressionado. e Muito obrigado. a classe é muito trabalhada, né? Tanto para analista do comportamento quanto para terapeuta cognitivo comportamental, né? Eu tenho Isso é uma muito outra legal. pergunta, uma última, posso? Ah, claro. Aí você, a hora que você falou de lidar com relações, automaticamente eu imaginei a aplicabilidade para casais. Tem um estudo assim, da utilização, ou se tem tido bons resultados nesse sentido de FAP para casar? Então, tem, né? Porque é um relacionamento interpessoal, então a gente tem bastante busca, né? Por conta de casais, sim. Não é uma terapia que foi construída para trabalhar diretamente com casais, né? Uhum. Mas pensando que é sobre relacionamentos interpessoais e a vida Foi afetiva das feita por um pessoas, casal? né? Então ela acaba assim sendo bem direcionadora. A maioria hoje dos meus atendimentos, não que sejam para casais assim, né, sessões em casal,
mas envolvem problemáticas em relacionamento afetivo. Eu acho que a maioria de todos os atendimentos hoje em dia é uma coisa que tem pego bastante, né? Eu acho que isso e vida profissional. É, poxa, muito legal, muito obrigado, viu, Flávia? Imagina, tô por aqui, É, fico feliz. hoje estamos com o nosso convidado especial, então eu vou deixar para você fazer o nosso encerramento. Beleza, beleza, gente. Muito obrigada por estarem presentes. Espero que vocês tenham gostado da foto. Eu me coloco à disposição também para tirar qualquer dúvida que vocês tenham. E eu acho que é isso. Gostei muito de estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, Sérgio. Adorei. E é isso, gente. Muito obrigada, viu, para o pessoal que está aqui também de modo síncrono. É muito importante. É reforçador, né, para a gente estar Aham. aqui. Né, Sérgio? É verdade, é verdade. Se não tivesse ninguém aqui, não tava só nós dois, não. Exato. Exato. Muito, muito obrigado. Gente, a gente se vê. Um grande abraço, Flávia. Gratidão Obrigada, e gente. tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau.